Olá, estudante. Eu sou a professora Ana Calassa Elbanati e esse é o terceiro vídeo de uma sequência, que são vídeos que estão dedicados a apresentar a Tarsila do Amaral e, mais especificamente, né, uma leitura de imagem, que é o Abapuru, né, usando o Image Watching como referência, né. Eh, Mais especificamente, esses vídeos estão sendo pensados para um professor generalista, né, que está buscando levar a questão da leitura de imagem para a sala de aula e que está trabalhando, claro, na educação básica, né, como professor generalista e principalmente educação infantil e ensino fundamental. Bom, no primeiro vídeo, foi uma abordagem mais teórica, explicando o que é, né, o image watching e por que é que ele seria mais, adequado ou por que é que ele permite, né, uma aproximação maior do professor generalista à questão da leitura de imagem. No vídeo 2 já foi todo um processo, né, de leitura que misturou aí um pouco uma vivência também de algumas práticas de desenho, né, passando então pelas primeiras categorias. Então a gente vivenciou o sensibilizando, o descrevendo, o analisando e parou justamente, né, foi até o momento, do interpretando a imagem. Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai pegar essa questão, né, do interpretando para falar um pouco a partir dele, mas vai dar sequência realmente com a questão, da categoria fundamentando, né, para depois finalizar, fechar a sequência com o revelando, né. Então vou dividir aqui a tela, voltar aqui para o PowerPoint. Então, nós havíamos percorrido, não é, todo um caminho, conhecendo um pouco mais, não é, e estabelecendo principalmente relações de interdisciplinaridade, a partir de uma sensibilização do olhar, porque a Tarsila apresenta, né, através da pintura Abapuru. Então, nós trabalhamos a partir, né, da sensibilização, pensando um pouco, né, nessas relações, do Abapuru, da memória, né, do quanto ele está na nossa experiência visual. Então, a gente fez um desenho de memória do Abapuru, percebendo um pouco, né, as dificuldades que a gente tem para puxar da memória detalhes mais específicos, o que ajudou também a falar da importância de um olhar mais atento, mais acurado, que a leitura, né, e a observação da imagem através do processo da leitura pode nos trazer. Depois, a gente, para fazer a descrição, nós usamos de um desenho de observação, justamente porque ao fazer o desenho, a gente mobiliza ainda mais, não é, essa relação com o olhar e evita já entrar em juízos, né, de valor, de tentar já estar analisando aquilo que a gente está vendo. Então, também foi uma maneira interessante da gente trabalhar a questão da descrição, não é, porque é uma descrição que se dá no momento próprio de uma observação bastante acurada. E aí também oportunizou que a gente falasse um pouco da cópia, né, e do papel, que a cópia pode ter dentro de um processo, né, de aprendizagem, na educação infantil ou no fundamental, mas dentro, né, de uma sequência didática aonde a criança ou o jovem vai sendo apresentado a essas diferentes situações de produção de arte, amparado por uma reflexão, por analogias, por associações, por formação de repertório que acontece junto, né, com essa descoberta da Tarsila. Bom, quando a gente chegou, nesse processo da análise, a gente passou por uma análise entendendo o que era a linguagem visual, né, falando um pouquinho aí, de quais seriam os elementos mais simples da linguagem visual e muitas vezes da dificuldade do professor, que é um professor generalista, de se sentir, mais à vontade com essa análise. E foi a partir daí que a gente puxou um pouco das questões de interdisciplinaridade. Quando a gente chegou aqui, né, no interpretando, a gente também tentou confrontar um pouco, né, isso foi como a gente encerrou o segundo vídeo, do que existe de senso comum, não é, sobre a produção da Tarsila e mais especificamente sobre o Abapuru, e como a gente pode também estar atribuindo novos sentidos a partir de detalhes, a partir de observações que podem ser feitas ainda, não é, em relação
a forma como ela desenha essa figura, a essa anatomia, não é, que traz essa desproporção, a questão de um cactus que não tem espinhos, de um sol, não é, mas que também remete à aparência de frutas. Então a gente foi trazendo um pouco e como foi feito essa segunda parte, né, esse segundo vídeo, foi feito ao vivo, é interessante porque é possível ver a contribuição, né, da turma que estava assistindo, que foi dialogando comigo durante o vídeo. Infelizmente, né, os outros não, o primeiro e esse terceiro não são ao vivo, não tem esse diálogo que é tão bacana, mas eu espero que complemente aí e que permita esse olhar, né, esse panorama, apesar de ter ficado o conjunto todo de vídeos, né, ficou um tempo mais longo, mas dá um panorama do que pode ser, né, de uma possibilidade de uma sequência didática que se propõe a ser, ter olhares de aproximação com outras áreas do conhecimento. Bom, então a gente fala um pouco, né, desses caminhos de significados e sentidos, né, que o Abaporu aponta, e uma coisa interessante do método que é o interpretando vem antes do fundamentando, quer dizer, então há uma oportunidade para o grupo que está fazendo a leitura de fazer primeiro, né, uma reflexão sobre o que entendeu até aqui, como sentiu, que expressões consegue ter, que ideias puderam surgir, para depois partir para a fundamentação. Bom, e o que que é esse fundamentando, então? Esse fundamentando é buscar, através de pesquisa, aquilo que já existe, né, de informação, seja da artista, da sua vida, das suas obras, do contexto em que a obra que está sendo lida é feita, de outras obras que podem, né, trazer diálogo com esta. Eu fiz aqui algumas escolhas, vou mostrar as escolhas que eu fiz, mas vou enviar outros vídeos, que aí não são vídeos meus, mas vídeos que existem, né, inclusive da exposição que aconteceu em 2019 no MASP, onde a professora Lilian Schwartz, ela apresenta um pouco sobre a Tarsila e sobre o Abapuru, trazendo inclusive algumas informações bem interessantes que não são informações do senso comum que a gente encontra sobre a obra. Bom, então nessa primeira tela do Fundamentando, eu coloquei uma fala, né, da própria Tarsila, em que ela diz um pouco da ligação entre a tela e o movimento antropofágico, né. Para ficar claro de que a ligação, né, veio o que que veio primeiro, né, aquela famosa dúvida, o ovo ou a galinha? Bom, então, a pintura teria vindo primeiro. Claro que já havia toda uma preocupação, uma ideia, né, já havia todo um discurso um pouco ainda, eh, muito mais sensitivo, né, um discurso que está muito mais na intuição do que numa formulação mesmo, que depois o discurso do movimento antropofágico teve, mas de pensar de que forma, não é, a cultura brasileira ou a arte brasileira estaria, não é, se relacionando com essas influências europeias, não é, que estavam chegando aqui, que eram as influências das vanguardas europeias, e que iam contribuir aí para uma síntese de um processo de gestão cultural, né, que vai ser muito bem expresso na relação de antropofagia. E aí ela fala então, né, que ela pinta em 11 de janeiro de 1908 e que era um presente para o Oswald de Andrade. E que o Oswald, diante daquela figura, né, quer dizer, monstruosa, com pés, né, colossais, pesadamente apoiados na terra, ele se surpreende, chama o Raul Bopp, né, para mostrar a tela, e aí juntos eles passam a consultar um dicionário, né, e aí eles é que nomeiam o quadro, então isso é muito interessante, não é a Tarsila quem dá ao quadro esse nome de Abaporu, né, quem dá o quadro quem dá esse nome ao quadro é o Oswald junto, né, com o Raul Bopp, que teriam consultado num dicionário e escolhido 2 palavras, né, Abaporu, que juntas, levariam à formação desse significado do antropófago, né. O antropófago é aquele que devora, né, carne humana. Aqui no Brasil isso, foi uma prática, né, de algumas tribos. Essa prática não era uma prática simplesmente pelo prazer de ingerir, carne humana e nem mesmo para se alimentar exatamente da carne humana, mas estava envolvida aí numa série de rituais, de força, de, mitigar, né,
uma tribo que foi vencida. Então, ao digerir, não é, os seus grandes guerreiros, toda a força, toda a vitalidade, né, da outra tribo passa a pertencer àquele que é o vencedor da disputa e que é o antropófago, né? Então, não é uma digestão qualquer, não é um ato alimentar banal, comum, mas é um ato alimentar, né, cheio de significados, de sentidos e de formação, né, de atitude diante, né, diante da vida, diante do outro, principalmente, né? E aí ela fala um pouco, né, do Antônio de Alcântara Machado, que teria sido o primeiro a aderir, não é, o movimento artístico da antropofagia, e que seria justamente um movimento assim radicalmente, né, comprometido com a ideia de terra brasileira, né? E aí os três, né, que seria o Raul Bopp, o Oswald de Andrade e o Antônio de Alcântara Machado, teriam fundado a revista de antropofagia, né, que a repercussão se estendeu muito além das fronteiras brasileiras, como ela está dizendo aqui. O primeiro número saiu em maio, né? E nesse primeiro número, então, sai o Manifesto Antropófago, né, que foi escrito pelo Oswald. Bom, e aí se a gente pegar especificamente a palavra Abapuru, né, para a gente poder entender, então era um dicionário de Tupi-Guarani, Aba, homem, Poru, aquele que come, né, o ato de comer. E aí dessa maneira, então, busca, né, fazer ou traçar essa relação com a antropofagia, que na verdade, antropofagia é uma palavra de origem grega, né, antropos, homem, e fagia, comer, né? Então, por esse paralelo, busca criar um referente, né, brasileiro para essa ação de devorar o outro, né, simbolicamente, como uma maneira de, diante, né, da relação entre identidade e alteridade, você incorpora do outro aspectos, né, que você vai digerir para dar, né, uma resposta ao mundo a partir do seu lugar, da construção, a partir de onde você está fazendo essa digestão. Então, é todo um movimento calcado nessa ideia de construção, né, de uma cultura brasileira, né? Então, isso leva a gente a compreender um pouco o significado que a obra passa a ter dentro de um contexto cultural mais amplo do modernismo paulista, né? Então, quem seria, né, esse antropófago, né, ou esse abapuru? Aquele que come carne humana, né? Bom, então qual é a importância dessa obra para a arte brasileira? Então, diante disso que a gente, né, conversou aqui um pouco, a gente compreende que essa obra, né, a sua importância está relacionada à estética do modernismo paulista, que buscou reconhecer as questões de brasilidade na arte, sua formação cultural e suas origens, repensando também as influências estrangeiras na arte, que não se podia negar nesse momento, ainda que estivesse se olhando para outras influências, ainda, né, havia essa relação de buscar, não é, na Europa, na arte europeia, mais especificamente, referências, a palavra modelo é uma palavra forte que não se encaixaria aqui, mas é quase que um ponto de partida, né, ou um ponto de confronto para repensar essa produção cultural brasileira. Como consequência, reafirmou os valores da cultura nacional como arte de vanguarda para a época, né? Esse quadro, ele está atualmente, né, ele não está no Brasil, isso causou imensa polêmica quando o quadro foi a leilão. Houve todo um movimento para que ele fosse arrematado por algum museu importante no Brasil, o que acabou não acontecendo. Quem arrematou a obra foi, né, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, que é conhecido como MALBA, né? Então, hoje, o Abapuru não está no Brasil. Ele esteve no Brasil em 2019, para uma exposição promovida pelo MASP, uma exposição que foi assim super comemorada, teve recordes de público, e que se chamou Tarsila Popular, né? E aí foi um momento importante para que a obra retornasse e mais uma vez as pessoas repensassem, né, qual havia sido a contribuição da Tarsila
e da obra, né, para essa construção desse modernismo paulista. Bom, e aí a gente vai para a última etapa, mas sempre lembrando que o fundamentando, ele não se esgotaria aí de nenhuma maneira, quer dizer, a gente poderia estar falando da Tarsila, que ela nasce em Capivari, que ela tem toda uma vivência, né, ligada aí a experiência, né, da cultura do café, que ela teve uma vida, entre o Brasil e o estrangeiro, que ela teve oportunidade de estudar, que ela se casa uma primeira vez, que a gente poderia estar teve uma filha, que ela se casa com Oswald, de Andrade, que eles vivem um relacionamento, assim, bastante, né, criativo, intenso, mas que esse relacionamento acaba terminando. Então a gente poderia estar traçando aí, né, um pouco da vida da Tarsila, poderia estar aproximando o Abaporu com outras obras, que também vão estar muito ligadas a essa relação de construção, um pouco dessa ideia do modernismo brasileiro, que busca, né, esse traço de identidade, então falar da Negra, ou falar de outras obras que estão aí também ainda nesse período, né, dos anos 20. Mas, ia estender ainda mais o nosso vídeo, e aí eu preferi então, né, mandar, coloquei no link e posso colocar depois aqui no link de descrição, desse vídeo, referências a outros vídeos que estão disponíveis, na internet e que fazem já uma síntese, bastante pontual aí, de aspectos da vida da Tarsila e alguma coisa também sobre a obra, né. E aí vou dar sequência para explicar, na verdade, o que seria essa última etapa, porque ela realmente, né, dá muita margem, a equívocos, né, vamos colocar assim. Por quê? Porque o revelando, não é necessariamente realizar uma releitura com as crianças, jovens, né, ou mesmo adultos, no caso, que estariam, passando por esse processo de leitura de uma imagem. O revelando é um momento de culminância, segundo o próprio Robert Ott, quer dizer, é um dos momentos mais importantes, porque é aquele momento em que, depois de toda essa conversa, depois de pesquisa, depois de dar um significado, de viver isso, né, em um aspecto coletivo, porque a leitura foi feita dentro de um grupo, dentro de uma sala de aula, ou dentro de um grupo que se propõe a fazer a leitura. O momento do revelando é o momento que, a gente para pensar assim: "Bom, mas que sentido isso fez para mim?". De tudo que eu descobri em relação a essa obra, não é, como é que eu poderia sintetizar aquilo que fez mais sentido, que para mim, me tocou mais profundamente, ou que me fez pensar em coisas que eu posso associar com a realidade que eu estou vivendo hoje, eu posso associar com a realidade que eu estou vendo em aspectos da cultura brasileira hoje, a questão da identidade é um tema que agora voltou com muita força, né, quer dizer, quem é o brasileiro, qual é essa identidade da qual o brasileiro poderia ser revestido, o que é cultura brasileira? Existe essa cultura brasileira no singular, né? Ou a gente precisaria sempre estar trabalhando com o termo de culturas brasileiras? Será que esse bioma, né, do agreste, da caatinga, o cactos, esse ar tropical, isso realmente representa o Brasil, ou representa todo o Brasil, ou representa uma parcela? Que parcela do Brasil representa? Então, é o momento em que cada um vai, porque a gente foi percebendo que a partir da obra, a partir do olhar de cada um de nós que foi participando no momento também que foi ao vivo, a gente foi puxando como que fios de uma teia, que vão mostrando que, a obra ela está ligada à Tarsila, ela está ligada a um determinado momento histórico, que é esse momento, né, de 1928, quer dizer, dos anos de 1920, no Brasil, mais especificamente São Paulo, mas a obra sobrevive a tudo isso, né. A grande questão da arte é que a obra sobrevive ao artista, a obra sobrevive ao período e àqueles que olharam para a obra nesse primeiro momento em que ela estava, finalizada e estava colocada para um público, e à medida, não é, que ela vai sobrevivendo a outros momentos, vivendo outras histórias,
né, sendo revista, sendo revisitada pelo nosso imaginário enquanto leitores, pela nossa experiência, ela pode ir ganhando significados que foram previstos pela Tarsila. E às vezes um significado que a própria Tarsila previu, acabou não sendo ligado à obra, né. O vídeo da professora Lilian Schwartz, ele é muito interessante, e eu vou colocá-lo aqui na descrição do vídeo, porque ela traz, né, uma possibilidade de leitura outra, aonde a própria Tarsila, num primeiro momento, né, antes que o Oswald tivesse, dado o título, junto com o Hal Bopp, de Abapuru, teria sinalizado que era uma figura feminina diante do espelho. O que mudaria, não é, radicalmente todo o senso comum que se tem, não é? É quase um autorretrato, será, né, da Tarsila, eh, que se mostra ali, né, sem os seus espinhos, inteira, né, estável, plantada, né, nesse chão, nessa composição triangular que o Abapuru, apresenta, né, com esse corpo. Então, a obra, ela vai sempre, né, remeter, ou sempre poderá nos remeter a outras. E esse revelando é o sentido que a gente consegue construir no hoje, né. Eu, hoje, aqui, nesse momento, né, pensando nessas relações, como é que eu vou sintetizar criativamente? Eu posso desenhar, eu posso colar, posso pintar? Posso. Mas eu posso fazer outras coisas também, eu posso escrever poesia, eu posso escrever uma história para esse personagem, eu posso criar para esse personagem uma identidade. Ele pode ser homem, mulher, ter acabado de chegar, ou está aí há décadas, há séculos, e vai levantar no momento seguinte para ir a algum lugar. Eu posso confrontar essa imagem com uma outra imagem, eu posso criar um áudio, eu posso criar uma dança, eu posso fazer disso algo que não é visual, que é sonoro, que é, então, tudo isso seria o revelando, né. Mas, na prática de sala de aula, muitas vezes acaba na releitura, né. E a releitura, ela é, na verdade, esse grande repertório. Então, se eu deixei 2 perguntas, né, por que sim releitura e por que não releitura, né. Então, a gente pode responder assim: pode ser sim releitura se a gente entender que a releitura não é cópia. Simplesmente, né, pegar a obra da Tarsila e substituir os materiais, né, a Tarsila fez em pintura a óleo, eu faço no muro da escola, isso é uma releitura? Não, isso não é exatamente uma releitura, né. A releitura, ela acrescenta algo do leitor, acrescenta algo do significado que o leitor deu, né. É a existência neste momento, neste tempo, né, é trazer para este momento, é criar essa ligação entre os tempos, na verdade é eliminar o espaço entre os tempos e ligar os tempos, né, o tempo da Tarsila, o tempo da realização da obra com o tempo do hoje, né. Então, se eu conseguir entender a releitura como esse processo rico, transformador e formador de sentido, ótimo, vamos fazer releitura, né. Agora, se eu entender releitura como simplesmente, não é, mudar as cores ou mudar, não é, uma eu vou fazer com, mosaico, ao invés de fazer com pintura, eu vou fazer com, eh, a técnica que vai parecer do Romero Brito, quer dizer, isso não é releitura, então não, né, é melhor que não seja feita a releitura, é melhor que a gente consiga pensar para além dessa ideia mais imediata, né, de só eu olho, copio os traços da obra e troco de material, troco de, né, faço um relevo. Não, isso não é o revelando, né. Pode ser parte do processo, a gente fez cópia, né, dentro do nosso processo, como uma parte de descrever a obra.
a cópia é importante dentro do processo de aprendizado, ela tem um papel a cumprir, ela tem um objetivo, mas não é o objetivo do revelando. O objetivo do revelando é esse processo criador, né. Agora, quando eu consigo que a releitura seja esse processo, né, então aqui a gente está vendo 2 releituras, que estão no livro Tarsila do Amaral, A Primeira Dama da Arte Brasileira, da Heloísa Azevedo, né, que são 2 releituras muito interessantes, então a gente tem o Abaporu americano e o Abaporu foi ao rodeio, tá, em que crianças de 10 anos fizeram propostas, não é, totalmente inovadoras, vamos dizer assim, pelo olhar, né, destas crianças. De quem era esse Abaporu? Criaram para esse Abaporu desejos, contextos, né, quase que temperamentos, né, expressões outras daquele que originalmente a própria Tarsila pensou, né, e dão vida a esse personagem, né. Então, é aí que, existe, né, um autor, que vai trabalhar, tem um autor que eu gosto muito, que é o Alberto Mangel, que trabalha com a ideia, né, da leitura de imagem, em que ele diz: "É o leitor que garante a eternidade, né, a um personagem, a uma obra, a determinada imagem", né, porque é o leitor que e nesse caso, né, que está fazendo essa releitura, é ele que recoloca, né, no contexto do hoje e cria essa ligação com o passado, eternizando, né, dessa maneira, cada vez, né, que a gente lança o olhar sobre essa imagem e tira dela algo para o hoje, né, para o meu momento, para a minha vivência, ele se eterniza também. Bom, aí a gente vai dar sequência aqui, e aí eu já comentei sobre essa proposta, porque a disciplina, ela é uma disciplina voltada à educação infantil, então eu quis mostrar, com essa brincadeira aqui no final, de que, por se tratar de educação infantil, a gente pode pensar com muita liberdade esse problema do revelando e puxar um pouco, para um imaginário de cada um. Então eu fiz essa brincadeira, né, que essa recriação fosse uma experiência muito lúdica, e aí pedi que, cada um imaginasse, né, que você é o Abaporu e que você ouve sons, né, e fechar os olhos um pouco, né, se imaginar sentado nessa paisagem árida e que sons você estaria ouvindo, né, e esses sons vão aumentando porque alguém ou algo se aproxima, né, quem é, que sons vêm junto com essa aproximação, se essa pessoa, essa coisa que se aproxima está sozinha, está acompanhada, né, que o que que ela traz, quando ela chega até você que está ali, né, pesadamente plantado, eh, como que você se sente, o que que ele fala para você, como é que você se comunicaria, né, se você falaria, se você faria algum som, que som seria esse, né, como é que você reagiria a esse encontro, e como é que esse encontro terminaria, né, depois que esse que chega, aquilo que chega, fizesse, né, ou agisse tal qual ele veio, e você, né, Abaporu, para onde você vai, né? Como é que terminaria esse encontro? E eu brinquei, né, e agora eu por finalizar a brincadeira, se eu pudesse dizer alguma coisa para o Bapuru agora, né, é volta a Bapuru, né, a gente aqui no Brasil está com muita saudade. E indiquei, se possível, né, para aqueles que assistiram aqui, que fazem parte da disciplina, que vocês registrassem a história desse encontro, e que isso podia ser através de um áudio, né? Quem não quiser escrever, escreve, ótimo, é mais fácil ainda, porque a gente tem um fórum na disciplina. Mas se quiser gravar um áudio, grava um áudio, eu vou mostrar também, vou colocar lá dentro da disciplina, como é que a gente coloca um áudio dentro do fórum do ambiente. E aí, para a gente finalizar, falar um pouco, né? E a sequência didática, né? Como é que ela continua? Numa sequência didática, é importante que exista um produto final.
Esse produto final, ele pode passar por 2 momentos importantes. O produto final geralmente é um só, mas tem 2 questões importantes. Uma questão é que depois dessa produção precisa haver um momento, e aí no caso na disciplina a gente vai fazer isso através do fórum, mas pensando isso na sala de aula, em que vai se fazer uma troca, vai se socializar, não é? O que cada um propôs, o que cada um vivenciou nesse momento da realização. E aí, dá um final onde também a gente comunica isso dentro da escola, por exemplo, para os pais, isso pode virar um livro, isso pode virar um vídeo mostrando em que cada criança conta da sua experiência, o livro cada criança pode narrar, desenhar, ilustrar, não é, a sua experiência, isso pode virar um formato, uma espécie de jornal, né, narrado, onde há uma apresentação no formato como se fosse, né, um jornal, onde cada apresentador vem e fala um pouco da Tarsila e depois conta um pouco da história que criou. Quer dizer, o formato, né, uma exposição, mas é importante pensar que a sequência didática, ela tem 2 grandes pontos, né. O ponto que é toda a vivência, né, todos os processos e os momentos que foram passados, então é o processo, mas ela também é importante que tenha esse produto final. Esse produto final é a sensação, né, de fechamento. Olha, o que foi que nós aprendemos depois de passar por tudo isso? Às vezes a gente, né, fazendo uma sequência como essa, a gente leva um bimestre, um trimestre inteiro trabalhando com uma sala de aula. Então, essa atividade final ela vai dar aquela sensação, assim, sabe, de poder compartilhar, quer dizer, o que é que nós aprendemos com isso, né, como é que nós estamos saindo dessa experiência, né. Então não precisa ser sempre uma releitura, a gente pode ir muito além, né, do que a releitura nos traz, né. Eh, Deixei aqui, né, no final os textos que falam fazem referência mais direta ao e-mail de Watting, que são o texto da professora Cristina Risi, onde ela apresenta a proposta, e dentro do livro da professora Ana May, que sempre na referência para o trabalho em arte, no Arte e Educação, Leitura no Subsolo, que também vai trazer um pouco desse assunto. Bom, a gente encerra aqui, eu vou finalizar aqui o compartilhamento, né? Espero que você tenha gostado de passar por esse processo, que tenha se sentido mais motivado, motivada, né, para colocar a leitura de imagem, para colocar a arte, né, como esse eixo a partir de onde eu posso estar puxando tantos fios para construir essa teia de aprendizagem, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, mesmo que você seja um professor generalista, né, que você não seja especialista em arte, a gente não precisa ser especialista em arte para trazer a arte para dentro da educação, mas precisa desenvolver esse olhar, né, que busca reconhecer quais são as características da arte, como é que ela pode estar contribuindo, como conduzir esse processo, né? Isso é importante e precisa adquirir repertório. Então, a gente também falou da importância do professor pesquisador que vai em busca desse repertório. O prazer de lidar com a arte, né, tanto para quem está vivenciando enquanto estudante, quanto para o professor, é um prazer que motiva, né, porque gera uma descoberta que a Faigo Strower tinha uma fala muito bonita que ela diz: quando eu modelo algo, é a mim mesmo que eu modelo. Fiquem bem e até breve.